Ok. Bom dia a todos. Feliz sábado ou feliz dia qualquer que você esteja assistindo a essa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, antes de começar essa, essa, essa aula de hoje, eu gostaria de fazer apenas um comentário, porque lá na aula da Páscoa, eu disse que a Páscoa acontecia no dia 14 de Nissan. E é verdade, ela acontecia no dia 14 de Nissan, porque no dia 10 de Nissan o cordeiro era separado e no dia 14 ele era morto. Mas nem sempre era no dia 14, porque dependia, eu não sei se ficou isso claro, porque dependia da lua. Então, quando é que começava o ano? Porque lembra que eu falei, no mês de Nissan era o calendário religioso, no mês de Tishri era o calendário civil. E todos os anos, né, quando eu falei das luas, os meses eles começavam com a lua nova. Então, o ano ele também começava com essa lua. E que lua era essa? A lua toda preta, toda escura. Então eles olhavam e viam. Quando havia aquela pontinha ali de luminosidade, eles diziam: ok, começou o ano, começou o mês. Então isso é muito importante. Por quê? Porque apesar da Lua ela 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 ter o seu ciclo de 29, 30 dias, havia ocasiões em que a localização que ela estava no céu, algumas vezes estava abaixo da linha de visão e outras vezes estava acima da linha de visão, quando de fato essa lua ela poderia de fato ser avistada. Não é que a lua não estava lá, né? É que ela poderia ser avistada. Então, isso aqui é importante. E outra coisa, havia uma diferença chamada diferença de azimuth, que é uma questão ligada a, a quem estuda os astros, os astrônomos ou astronomia. Então, isso é muito importante, porque às vezes na linha do horizonte aqui, nessa linha, na divisão, a quantidade de graus que ela estava acima ou abaixo, daria para você ver a Lua nessa condição ou não. Então, algumas situações, a Lua não podia ser vista, então começava no dia seguinte, no dia em que essa Lua era vista, então começava. Se a Lua era vista um dia depois ou um dia menos, a Páscoa podia acontecer no dia 13, no dia 14 ou no dia 15, dependendo de quando essa lua era vista. E por que que isso é importante? Isso é importante demais, porque tem a ver com 1844. Então, quando a gente for estudar a aula do Yom Kippur, o dia da purificação, eu vou falar mais sobre isso. Por quê? Porque Cristo não morreu no dia 14 de Nissan. Ele morre no dia 15. Daqui isso é muito importante, ok? Cristo não morreu no dia que o cordeiro foi morto, né? Ele morreu no dia em que o cordeiro foi comido. Só que o cordeiro era morto entre as tardes de quinta, ou no caso, dia 14, e as tardes de sexta, no caso, no dia 15, lá quando Jesus morreu. Mas isso é um assunto mais complexo, mais complicado. Eu só estou deixando aqui já registrado para que fique claro que haverá um complemento desse estudo em relação à Páscoa, que é muito profundo. Nós vamos voltar a isso no seminário, quando a gente estiver falando sobre o dia da purificação. Ok? Então vamos lá ao assunto do estudo de hoje, que é a vaca vermelha, como nós, então, como nós prometemos. Ok? Vamos lá então. Do que a vaca vermelha trata? Nós vamos falar da morte. Então, a vaca vermelha, ela está ligada à morte. Lembra?
da purificação da lepra, da purificação do contato com fluidos e tal, que a gente está falando? Muito bem. Por que que a morte é um problema dentro da Bíblia? Porque a morte é o final inevitável do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, tudo o que é terrível e aquilo que não tem como escapar por causa do mal está resumido nele. Para mim, a morte é a coisa mais horrorosa que a rebelião provocou no céu e na terra. E essa morte horrorosa que nos tira pessoas, nos tira, já tirou meu pai, minha mãe, já tirou irmãos, irmã, né? Todo mundo já perdeu alguém no final, se Jesus não voltar. Eu, você, todo mundo aqui também vai morrer. Mas essa morte é tão grave que ela se concentra de maneira terrível no Filho de Deus pendurado ali no madeiro. Então, quando a gente olha a morte e toda a dissolução que ela traz, por que dissolução? Porque ela simplesmente acaba com tudo. Planos, sonhos, projetos, vida, ela acaba com tudo. Então, ou seja, são esta a principal colheita do pecado. Então, na lei ritual, na lei do rito, lá no santuário, no ritual do santuário, a morte, ela é simbolizada por um cadáver, tudo que for cadáver ou parte de um cadáver está ligado a essa morte, e essa morte representa o pecado. Então, como o próprio pecado, da mesma maneira que o pecado era considerado altamente contagioso, esses produtos do pecado, seja lá, quando a gente já tratou dos fluidos, da lepra e tudo mais, mas também a morte também era contagiosa. Não é que ela era contagiosa em si, mas ela era contagiosa simbolicamente, porque ela trazia consigo o resultado final que o pecado trazia sobre a humanidade. Portanto, do ponto de vista da lei judaica, da lei mosaica, da lei das vamos chamar aqui, né? Não a lei de Deus, mas as leis cerimoniais, ou a lei das purificações, o contato com a morte, em qualquer um dos seus subprodutos, qualquer um, contaminava uma pessoa ou qualquer coisa que tinha contato com ela e, portanto, precisava ali de purificação. Percebe isso? Esse é um ponto importante. Então, isso deveria ser uma advertência a quem? Aos sacerdotes reais de Deus, para serem cuidadosos por essas mesmas razões. Mas, e se a calamidade lhe sobreviesse? O Senhor, então, providenciava uma oferta especial pelo pecado, como um remédio único, uma única vez, que a lei de Moisés, então, explicaria, estava explicado ali por Moisés. E como era obtida essa purificação? No caso do contato com coisas mortas. A purificação, ela deveria ser obtida pelas cinzas de uma ovelha, ou melhor, de uma novilha. Ovelha não, de uma novilha. Então, esse rito, ele trazia a reintegração na comunhão da aliança. Então nós vamos, ou seja, uma vez que a pessoa tinha apontado com essa morte, ela estava fora da aliança, porque ela estava em pecado, ela estava contaminada. Porém, esse rito, ele trazia de volta para a aliança aquele ou aquela que estava fora do rito, que estava fora da aliança. Então nós vamos dar uma olhada agora nesse rito, né? Nesse rito. E vamos analisar a primeira novilha vermelha morta. Vamos lá, 30 dias após o luto pela lepra de Miriam, lembra que a irmã de Moisés contraiu lepra porque ela se opôs a Moisés? 3 dias após o luto pela lepra de Miriam, Moisés então ele cumpriu a ordem específica de Deus e ele matou e queimou a primeira novilha vermelha. Os rabinos, eles lembram que suas cinzas atendiam à necessidade de purificação nesses casos. Veja, observe bem, a novilha vermelha era uma cinza que era usada, ou a cinza da novilha vermelha, não era usada para purificar pessoas comuns. Era usada para purificar especificamente sacerdotes que tivessem tido contato
com qualquer coisa que pudesse lembrar a contaminação do pecado. A morte, corpos putrefatos, né, órgãos do corpo, líquidos, qualquer coisa que a gente já lidou com isso. Qualquer coisa. A novilha vermelha, ela então, ela purificava quem? Ela purificava o sacerdote. Por isso que Moisés teve vamos dizer, que matar essa novilha e fazer esse ritual de purificação, porque Moisés era o líder do povo, né? Então, os rabinos lembram isso, que as cinzas atendiam às necessidades de purificação nesses casos especiais para sacerdotes. É, e parece que o texto também fala que pessoas também, acho que pessoas também, não era só sacerdote não, pessoas também, né? Pelos próximos 800 anos, né? De fato, até Jerusalém e seu templo serem destruídos por Nabucodonosor e os judeus levados exílio para a Babilônia, para a Babilônia para a Babilônia. Então, acredita-se que Esdras tenha preparado as cinzas da segunda novilha em seu retorno à Palestina como exilados. Ou em outras palavras, né? Em outras palavras, essa novilha vermelha foi morta pela primeira vez por Moisés lá em Midian e durante 800 anos não foi morta nenhuma mais. Agora, quando o Israel voltou do cativeiro, né, Esdras matou a segunda novilha em seu retorno à Palestina dos exilados. Na época da pilhagem da cidade santa por Tito, mais 5 foram cremadas, né, fazendo um total de 7 dessas ofertas pelo pecado, durante os 16 séculos de adoração formal do tabernáculo e do templo entre os hebreus. Ou seja, ao longo de toda a história de Israel, 7 novilhas vermelhas foram mortas e queimadas e suas cinzas foram utilizadas. O que 7 sugere? 7 sempre sugere integridade, embora as ofertas regulares pelo pecado fossem frequentemente repetidas, esta oferta da novilha vermelha, especialmente, ela não era. Ou seja, era uma oferta muito especial. Ellen White, ela focaliza a nossa atenção na essência desse fato. Ele diz o seguinte: a única novilha, a única arca, presta atenção nisso, a única novilha, a única arca, a única serpente de bronze apontam de maneira impressionante para a única grande oferta, que é o sacrifício de Cristo. Dessa forma, uma oferta tão singular e a integralidade dessa oferta especial pelo pecado para o sacerdote e pessoas são assim enfatizadas. Embora ela seja uma moeda originalmente adquirido o resgate de sua alma ou liberação ritual para o herdeiro de cada família, era típico do resgate total e completo de todo Israel, o primogênito de Deus das nações. Ou seja, olha que interessante. Israel, Deus não queria o primogênito, o primeiro não era dele. Israel era o primogênito, porque todas as nações eram dele. Mas Israel era o primogênito escolhido entre todas as nações. Tá? Então, olha que interessante. Não era apenas aqueles com contaminação cerimonial. Esse rito, portanto, incluía a redenção de todas as pessoas afetadas pelo contágio incurável do pecado, aguardando então esse resgate final de todos os crentes, não com prata corruptível, mas com precioso sangue de Cristo. De acordo com a lei, a vaca vermelha deve ser justa mais de 3 anos. Olha só que interessante. Isso antecipou os 1.260 dias do ministério sacrificial do Messias, e depois que ele completou o seu período de serviço, seu corte no meio da semana. Então, olha que interessante. Eu quero repetir isso aqui porque pode ficar, vocês podem não entender, tá? Por quanto, ou seja, Cristo, quando começa o ministério dele, por quanto tempo ele esteve entre nós como ministério? 3 anos. Exatamente 3 anos. E essa vaca devia ser perfeita ali durante esses 3 anos. Ela não podia ter nenhuma mancha. Agora, vamos analisar a novilha. A novilha deve ser vermelha.
Ela tinha que ser vermelha. Outras vítimas de sacrifício poderia ser de qualquer cor, mas essa deve ser vermelha, e completamente vermelha. Os rabinos acreditavam que se seus chifres ou cascos fossem pretos, ou se dois cabelos pretos ou brancos crescessem do mesmo folículo, ela seria considerada inadmissível. Então, por causa desses requisitos exigentes, a busca por essa vaca vermelha, ela provavelmente ela fora feita muitas vezes fora da terra de Israel. E aí, quando um animal adequado, completo, ele era encontrado, o preço, o preço que se pagava era muito alto. Era um preço muito alto. Por quê? Porque ali havia singularidade e raridade desse sacrifício. E o preço pago era exibido, não só o preço exorbitante, mas a singularidade e a raridade desse sacrifício. Vamos dar uma olhada no que João escreve. Essa preciosidade, ela antecipou um dilema de João. Em sua visão da cena do juízo final, João, o revelador, percebeu que mesmo depois, guardem isso, de extensas buscas feitas em todo o universo, ninguém, lembra dessa visão de João no santuário? Ninguém parecia estar qualificado para pegar o livro de evidências do juiz e lidar com os seus segredos. Não havia encontrado ninguém. Ninguém estava apto para abrir o livro, para abrir os selos. Então, João, lembram disso? Ele foi encorajado a enxugar suas lágrimas e olhar para o trono de Deus. Para sua alegria, ele viu o Cordeiro ensanguentado no assento do governo universal, rodeado de sinais que mostrava que ele era o mais do que adequadamente qualificado. O seu sangue, o sangue do Cordeiro, infunde o trono eterno, ou seja, traz para o trono eterno essa autoridade redentora. Portanto, a raridade da novilha carmesim, ou vermelha, ela chama a atenção para o incomparável, precioso e inestimável Cristo, nosso Senhor, vestido em seu manto carmesim, porque o cordeiro estava de vermelho, para, por, para representar a sua morte sacrificial. Quando a gente olha para uma pessoa, né, como é que a gente vê que uma pessoa está com muita energia, né? Bochecha vermelha, lábio vermelho, vermelhidão assim da pele, você vê que ali tem muita vitalidade. Da mesma forma, a vaca vermelha, o sangue era considerado como possuindo vigor que manifesta-se na cor da pele correspondente. Ou seja, o vermelho, o tom vermelho da vaca era um sinal característico de quê? Que havia plenitude de vida. E aí, resultado, lembra que ela era para lidar com a questão da morte? Por isso que ela tinha que ser vermelha. Olha que coisa fantástica. Como a morte é o fim da vitalidade, é o fim da vida, essa vaca vermelha, cheia de vida, cheia de vitalidade, ela era um antídoto do poder da morte. Então, o vermelho também é um símbolo de sangue, e essa cor é usada pela inspiração como um lembrete para o povo de Deus da corrente sangrenta que fluiu da vítima abatida lá no Calvário. Profeta do Evangelho, observa o Messias vestido, lembra lá em Isaías 63, quando ele diz assim: Quem é este que vem vindo de Bosra e cujas vestes estão salpicadas de sangue? Né? Porque ele sozinho, por que estão manchadas? Ele pergunta, né? Por que estão manchadas suas vestes? Ele fala, porque eu sozinho pisei no lagar e ninguém houve comigo, ninguém estava comigo pisando o lagar. Por isso que as minhas vestes estão salpicadas de sangue, estão salpicadas de vermelho. Ou seja, ele estava pisando qual lagar? O lagar da ira de Deus, nessa cruzada solitária em que Cristo se envolveu contra o pecado. Que lindo, né?
que maravilhoso isso. Você já tinha estudado a vaca vermelha? Você já tinha percebido que o vermelho traz vitalidade e que essa vitalidade é o antídoto contra a morte? É por isso que Paulo ele grita, ele fala em sua carta: onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. E por que que a morte pode ser tragada pela vitória? Porque a nossa novilha vermelha, que é Cristo, ele tem vitalidade suficiente para trazer vida de volta. Por isso que ele fala, Ellen White diz que em Cristo não há vida adquirida, né? Há vida original. Nele tem vida original. Cristo diz, olha, eu dou e tiro, né? Eu dou minha vida e torno a tomá-la. Ele tem o poder para isso. Agora, não bastava ser vermelha. A novilha tinha que ser perfeita. Para quê? Para retratar o caráter incomparável do nosso Salvador. A novilha, ela deve estar sem mancha. Isso mostra, o que isso mostra? Se a novilha era vermelha e ela estava sem mancha, significa que não havia nenhuma corrupção interior se manifestando na pele. Portanto, ou no couro, né? Essa vaca deve estar livre de todas as manchas para demonstrar que não foi prejudicada por nenhuma deformidade. A perfeição dela retratava quem? Aquele que é tanto físico quanto espiritualmente, um exemplo, um perfeito, e também um exemplo para nós da perfeição que Deus planejou para toda a humanidade por meio da obediência à sua lei. Guardem isso. Isso é muito importante. A nossa perfeição, ela é medida pela lei, mas a lei não traz perfeição. A lei é o padrão pelo qual a nossa perfeição ela é medida. É por isso que Cristo se tornou perfeito. Ele era e é perfeito. Porque quando Cristo foi medido pelo padrão da lei, a lei pôde olhar para ele e diz: eu não encontro nada nele. Não há nada nele que contradiza ou que venha contradizer a lei. Diferentemente de nós, que quando nós somos comparados com a lei, é encontradas muitas manchas. É por isso que o sangue de Jesus Cristo nos purifica dessas manchas. Mas o sangue da nossa novilha vermelha, que é Cristo, ele não quer apenas nos purificar das manchas, ou seja, nos purificar das consequências do pecado. Ele quer nos purificar do pecado por completo. Ele quer nos levar a uma obediência plena. E nós podemos, pela graça de Deus, obedecer, porque a Bíblia diz: aquele que nasce de novo não vive pecando, não vive na prática do pecado. E é por isso que João vai escrever: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para vocês pecarem. Isso aqui que eu estou escrevendo para vocês é para vocês pararem de pecar. Porém, como vocês são humanos, nós somos humanos e podemos cair, se, olha a palavra que ele diz, ele não diz nem quando, ele diz se vocês pecarem. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Portanto, o pecado na vida do crente não é algo que acontece o tempo todo. O pecado na vida do crente é uma tragédia, é um ocaso. Não é vou viver pecando, não, é um ocaso, é um ocaso. Então, nós temos que olhar para esses símbolos do santuário e trazermos isso de forma clara para a nossa vida. Então, o sangue é um símbolo da vida, a gente já sabe disso. Da vida sacrificalmente derramada para redimir. Então, por meio da novilha vermelha, nós devemos ver a vida e a morte misturadas no ministério de Jesus. Então, vamos pensar: a vaca tinha que ser vermelha, nós já entendemos o porquê. A vaca tinha que ser perfeita, nós já entendemos o porquê, porque não só Cristo era perfeito, mas essa perfeição, Deus, ele quer que nós cheguemos a esse ponto. E aqui
eu quero trazer um exemplo para nós entendermos como é que Deus nos purifica. Deus nos purifica através das provas. Deus nos purifica através do sangue de Cristo. E diz que em uma certa ocasião, um homem estava vendo um ourives trabalhando ouro. E ele perguntou ao ourives: escuta, por que que você leva? Como é que você faz para o ouro ficar tão puro? Ele falou: é simples, vou te mostrar. E ele pegava o ouro e colocava no fogo. E o ouro derretia. Então ele vinha e batia, batia enquanto ele estava quente e tirando as impurezas. Aí voltava para o fogo e batia de novo e tirava as impurezas. Ele ia tirando as impurezas. Era fogo e batida, fogo e batida, fogo e martelada. Aí a pessoa pergunta assim para ele: mas me diz uma coisa, eu já entendi como que você faz para purificar, mas eu quero saber quando é que o ouro está puro? Quando é? E o Orives diz: sabe quando eu sei que ele está puro? Quando eu olho para o ouro, eu consigo ver a minha imagem refletida nele. Sabe quando que nós estaremos puros? Quando Cristo olhar para nós e ver em nós a imagem dele. É por isso que estes que estarão de pé no dia da volta de Jesus não serão destruídos por sua glória. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que nós teremos demônios em forma de pessoas no final, porque todos estarão possuídos plena e completa por Satanás, porque o Espírito Santo será retirado da terra, será retirado dessas pessoas. Os filhos de Deus refletirão plenamente o caráter de Cristo. E quando Cristo aparecer no céu, ele não vai ver eu, ele vai ver ele em mim. Ele vai ver ele em você. Por isso você não será destruído. Por isso eu não serei destruído, se nós estivermos lá. É por isso que os pecadores serão mortos pela sua glória. Porque eles não suportarão. Eles não são Jesus. Eles são demônios. Entende isso? Entende a purificação? Entende a necessidade de transformação do nosso caráter? Então não reclame das provas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso. Aproveita. Ele está dizendo, olha, aproveita essa prova para você se arrepender. Outro ponto importante da novilha vermelha. A novilha, ela devia ser livre e sem jugo. Então, esse animal nunca poderia ter levado um jugo sobre os ombros. Uma vez que o jugo que liga ao serviço é a lei de Deus, novamente Cristo foi tipificado. O Senhor da glória, livremente, ele é livre, desceu de seu trono para voluntariar-se. Foi voluntária a vinda dele, ele se oferece para a obra de expiação. É por isso que a gente fala: ninguém matou Jesus, ele se entregou, ele deu sua vida, ninguém tirou a vida dele. Então, ou seja, não havia julgo obrigatório sobre ele. Pois, por quê? Porque ele era independente e ele estava acima da lei. Ele era livre para dizer não vou. Ele não transgrediu a lei, portanto, a lei estava abaixo dele. Ele estava acima da lei. Então, uma vez que toda criatura no universo está sujeita ao governo divino, nenhum ser criado poderia se tornar um resgate para o homem, porque nenhum ser criado estava livre. Ele teria que ser obrigado a fazê-lo, até porque ele estava sob o jugo da lei, ele estava sob o jugo do pecado, mas Cristo não. Cristo era livre, ele estava livre desse jugo, das reivindicações da lei, e por isso ele pôde empreender a redenção da raça humana. A novilha sem jugo, portanto, é o único sacrifício, né? Ela representa, portanto, o único sacrifício livre para dizer: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Lembra? Ele fala isso em João 18:10.
A palavra hebraica para novilha, isso aqui é importante, o nome dela era Pará. E sabe o que ela significa, essa palavra? Pará? Significa gerar filhotes, carregar fardos. Esse animal feminino foi escolhido por quê? Porque os animais eram machos, mas essa era fêmea. Para quê? Para retratar a fecundidade em produzir novos filhos para o Senhor e a riqueza do seu serviço. É, a gente já sabe que para todo Israel era selecionado um macho, mas para ter essa fecundidade era para mostrar que também a novilha era para mostrar que também, né, é, precisava ser interessante. Estou pensando nisso aqui agora, porque o Código Levítico ele estipulava que as ofertas pelo pecado para todos os israelitas individuais, bem como para a nação como um todo, devia ser um macho. Mas nesse caso era para ser uma fêmea. Para quê? Para ajudar o adorador a sentir que o berço da vida também era o resgate dele. Ou seja, o ato do nascimento de Cristo já era um ato de resgate. Incrível, né? O ato do nascimento já era um ato de resgate. Agora, onde essa vaca era abatida? A vaca, ela era abatida fora do acampamento de Israel. E é interessante que desde o momento que se descobria essa vaca vermelha, a novilha ela viveu com um único propósito. Ela foi criada para morrer fora do acampamento. Por quê? Porque Cristo também, né, esse local, ele antecipa o local da morte de Cristo. Não apenas em um altar judaico para os hebreus, mas fora da cidade, para que sua morte pudesse abranger. E esse é um ponto. Ele morreu fora da cidade, ele foi abatido fora da cidade, para dizer o seguinte: o meu sangue não é só para Jerusalém, é para abranger toda a humanidade, para, para acolher como um feminino acolhe, porque era uma novilha, todos os penitentes não israelitas. Enquanto ela era conduzida ao local do abate, a novilha era amarrada com um cabresto e, pela primeira vez, colocada sob controle de um homem. E quem era esse homem? O sacerdote. E isso retrata o quê? O Salvador sob autocontrole. Por quê? Porque ele era vítima e o sacerdote ao mesmo tempo. Por isso que tinha que ser voluntário. Cristo, ele leva a si mesmo como sacerdote. Olha que interessante. Esse ato de se entregar e esse ato de ir, ou seja, se entregar de forma voluntária, representa a vaca. Mas levar, ele caminhar em direção, porque uma coisa é dizer, eu estou aqui, estou pronto para fazer o que o Pai quer. Mas agora havia uma ação de ir ao Getsemane, ir à cruz, ir. Esse ir é o sacerdote, porque é o sacerdote que levava. Então, quando Jesus deliberadamente, resoluta e voluntariamente caminhou para a noite do Getsemane, o que que ele canta? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. E aí, em completa rendição, ele afirma: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. O sacerdote que oficiou em amarrar a vaca e conduzi-la ao local de sua morte foi tornado impuro por seus atos e, por um tempo, banido do acampamento. Isso também representou o nosso Salvador,
se identificando com os pecadores e carregando a culpa do mundo, amarrado e arrastado para fora dos muros da cidade, abandonado para o seu pai, execrado pelos demônios e homens. Durante todo o tempo de adoração no templo, antes que ele pudesse retomar seu ministério, o sacerdote Israel devia ser batizado no tanque de Siloé, ao pé do Monte das Oliveiras. Esse sacerdote que levou a novilha vermelha. Antes que ele pudesse retornar ao ministério novamente dele no santuário, ele devia se lavar no tanque de Siloé. E foi perto desse local que Jesus, o sacerdote do santuário celestial, olha que interessante. Onde ficava o tanque de Siloé? Onde? Ao pé do Monte da Oliveira. E foi nesse local Cristo cumpriu até nisso o ritual. Ele suportou o batismo final em sangue e lágrimas, enquanto ele lutava em agonia para obter a purificação da humanidade. Então, os rabinos vão lembrar que durante os séculos que se seguiram à construção do segundo templo, o local da pira funerária da novilha era o cume do Monte das Oliveiras. Lá, uma pirâmide de figueiras foi construída na forma de uma caverna, mobiliada com janelas ou orifícios de ventilação, e dentro dele o animal foi encurralado, amarrado e jogado com o rosto voltado para o santuário. Então eles fizeram tipo uma pirâmide, a novilha entrava lá dentro ela era morta, né? Então, pelo sacerdote, ali em cima do Monte das Oliveiras, à vista de todo o povo, ali estava um sacerdote vestido com o mais puro branco, e aí o sacerdote mergulhava a mão no sangue que fluía com o dedo e 7 vezes espargia o sangue no Santo dos Santos, mergulhando uma outra vez mais a cada aspersão. E aí, tendo terminado, ele enxugou a mão no corpo da novilha e acendeu o fogo com as palmeiras secas, e assim ali ela foi queimada. E a expiação é completa. Esse derramamento de sangue 7 vezes chamou a atenção para a perfeição e a integridade da expiação do Salvador. E é interessante a gente pensar, a gente vai até analisar a questão do dedo aqui. Enquanto o dedo do sacerdote representa o papel do Espírito Santo, onde você tirou isso? Leia Mateus 18, 28, se você quiser anotar, pode ler, eu li, e Lucas 11, 20, né? Que ali identifica o dedo como espírito. Olha que interessante. No Sinai, o dedo de Deus, demais, né? O sacerdote usava o dedo ali né, para espargir o sangue. E o dedo, em Mateus 18, 28, 12, 28 e 11, 20, identificado simbolicamente como Espírito Santo. No Sinai, o dedo de Deus escreveu as palavras do Decálogo, dos 10 Mandamentos, em 2 tábuas de pedra. E quase um milênio depois, um outro dedo, que o mesmo dedo que escreveu a lei, esse mesmo dedo condenou Babilônia, lá na parede do salão de banquete de Belsazar. Então, a atividade do dedo antecipou o ministério de equipe. Por quê? Porque na cruz, Jesus se ofereceu ao Pai por meio do Espírito eterno. Hebreus 9,14 fala isso. Outra coisa, a pira, lembra, por que a gente fala que o Espírito Santo, né? Tá lá, ó, o dedo no Sinai, o dedo em Belsazar, o dedo no santuário. Tá lá, leia Lucas 11, 20, Mateus 12, 28. Vai lá, leia para você ver se não é o Espírito Santo. A pira funerária da novilha, ela foi acesa com folhas secas de palmeira. Olha que interessante. Folhas secas de palmeiras. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Lembra que quando Jesus entrou em Jerusalém, o que as pessoas elas balançavam? Folhas de quê? Folhas de palmeira. Então, essas folhas de palmeira seriam sinais de vitória e apoio, sabe, essas hosanas que eram cantadas. Mas só que tem uma coisa: essas palmeiras que eram vivas, no domingo de Ramos, essas mesmas pessoas, essas palmeiras murcharam
na obscena execração, crucifica-o uma semana depois. Eu quero de novo voltar a isso. As palmeiras, folhas, eram verdes quando ele entrou, mas elas estavam secas quando essas mesmas pessoas. Gente, a cena da entrada de Jesus em Jerusalém, você pode imaginar como foi? Pensa comigo. Jesus ele entra em Jerusalém no dia 10 do mês de Nissan, um domingo. Nesse dia o cordeiro era separado. Por isso que ele entra, a Bíblia diz que ele estava com uma absoluta resolução de ir a Jerusalém. E Cristo foi, pediu um jumentinho. Nesse dia ele queria se apresentar. Lembra que o animal ficava em praça pública sendo medido, tanto que ele fala assim: olha, o diabo não encontrou nada em mim, nada. Ele olhou para mim como cordeiro e nem o diabo viu defeito em mim, quanto menos os homens. Então ele entra como cordeiro pascal, como cordeiro que está sendo separado. E nesse ritual, centenas de pessoas estão à frente dele. Quem? Leia lá no Desejar Todas as Nações. Ellen White diz que aqueles que ele havia curado da cegueira é que guiavam o cortejo, dizendo para a esquerda, para a direita. Pessoas que não viam, agora são eles que dão a direção. Coxos que não andavam, agora saltavam na frente dele de alegria. Leprosos que não podiam estar juntos com ninguém, agora estavam ali juntos. Lázaro, quem ele havia ressuscitado, estava puxando o jumentinho. Então ali havia hosanas das crianças. Era uma festa. Eu queria mais que você imaginasse a alegria dessas pessoas, a alegria dos cegos, a alegria dos surdos, o mudo, né? O mudo é mudo porque não sabe ouvir. Então ninguém fala que o cara é mudo e surdo. Ele é surdo. Nunca aprendeu a falar, mas ele não é mudo. Ele é mudo porque não aprendeu, não se consegue escutar, né? Então, os surdos ouvindo, agora podendo soltar a voz, gritando ousanas, os cegos conduzindo, que não eram mais cegos, os coxos saltando, as crianças gritando. E essas mesmas pessoas, 4 dias depois, estavam dizendo: crucifica-o. Eram as palmeiras murchas, que simbolicamente foram usadas para queimar a novilha vermelha, naquele inferno que Cristo passou na cruz. Quantas vezes nós, que também fomos curados da cegueira, da mudez, da lepra do pecado, nós que fomos curados do nosso andar manco, claudicante, nós que fomos ressuscitados dos mortos, também não crucificamos a Cristo com as nossas ações, não glorificando a Ele como Ele merece. É algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir nessa manhã da ovelha vermelha, novilha vermelha. Embora outros tipos de madeira pudessem ser usados, a figueira foi preferida para a queima viva. E sabe por que que a figueira também foi usada para era preferida para a queima da vítima? Porque ela simbolizava a hipocrisia infrutífera do homem neste ritual do Antigo Testamento. Sabe, a ingratidão a Cristo ainda acende a maldita fogueira da insinceridade para muitas vezes queimar o Cordeiro de Deus. Paulo diz sim que o corpo era queimado fora do acampamento.
É, e seu sangue em direção ao lugar santíssimo foi aceito por Deus como realmente tendo sido levado ao seu santuário. Os adoradores observavam o sangue voar do dedo do sacerdote na testa do Monte das Oliveiras, ali no monte, porque ele não pegava o sangue e botava lá na cortina, ele espargia sobre Israel, em direção ao santuário. E Deus aceitava como se aquilo tivesse sido colocado dentro do santuário. Daquele mesmo local, é incrível, né? Os discípulos observaram Jesus. Jesus escolheu esse mesmo local, onde o sacerdote queimava novilha vermelha. Foi ali que ele escolheu para ascender ao santuário celestial, carregando o sangue dos homens, o sangue dele, em favor da nossa purificação. Mas eles o viram entrar na presença do Pai somente pela fé, porque eles não viram Jesus entrar realmente no santuário. Agora, sua confiança ela foi recompensada quando? No dia do Pentecoste, pelo dom do Espírito, em cumprimento do seu Senhor. Porque quando Cristo sentou naquele trono, o primeiro ato deliberativo dele foi mandar o Espírito Santo sobre a igreja, e essa era a confirmação, né? A confirmação, a confirmação de que ele havia sentado no trono. Na pira que consumia a novilha, o sacerdote lançava três itens simbólicos importantes para realçar o significado do sacrifício. E consistia em um pequeno ramo de cedro, três ramos de isopo e um pedaço de cordão de lã escarlate. O cedro real sinalizava a majestade e a resistência de Jesus. O isopo apontava para sua humildade e habilidade para limpar, enquanto o cordão carmesim registrava a sua filiação divina e vida estabelecida para a humanidade. Essas qualidades, ou seja, majestade, resistência, humildade e filiação divina, quando ele fala, Pai, por que você me abandonou? Essas qualidades o Salvador exibiu vividamente no Calvário. Agora, o que acontecia com as cinzas? Depois que a fumaça da novilha vermelha queimada, né, a evidência de que o fogo havia cumprido sua tarefa, se dissipou no topo do Monte das Oliveiras, as cinzas foram recolhidas por uma pessoa limpa. Gente, eu não posso deixar de falar isso aqui. Uma pessoa recolhia as cinzas. Quem recolheu o corpo de Jesus na cruz? Não foi uma pessoa limpa? José de Arimateia? Olha José de Arimateia aí, cumprindo esse papel. Essas brasas frias, elas são transformadas em pó, com martelos de pedra. Ela era peneirada uma dúzia de vezes, até ficar perfeitamente fina. E aí, finalmente, dividida em 7 porções. Olha que simbolismo isso aqui. Uma parte era mantida no santuário. As outras partes eram distribuídas para as 48 cidades levitas, estrategicamente localizadas, que incluíam também as 6 cidades de refúgio. Em outras palavras, sabendo que essa provisão estava na mão sempre que necessário, o povo de Deus descansava seguro. Por quê? Porque ele sabia que o céu havia feito a provisão e os meios para a purificação. As cinzas muitas vezes eram usadas como agente antisséptico. Lixo e sujeira negligenciados poderiam às vezes tornar-se perigosos. Por exemplo, é, a negligência e imprudência, às vezes testemunhada ao redor das habitações humanas, né? É, tanto lixo, tanta sujeira, estragando a saúde. Tanto esses lugares deveriam ser purificados, especialmente no verão, por cal ou cinzas, ou por um enterro diário com terra. Então, do uso literal de cinzas purificadoras, que era ali para purificar mesmo o ambiente aí físico, ao seu papel espiritual na purificação das impurezas, foi um pequeno passo para Israel. Então, como observamos em nosso estudo do altar de cobre,
As cinzas removidas da queima das vítimas sugeriam muitas ideias negativas. Então elas tiveram que ser removidas do tabernáculo para um lugar fora do acampamento. Lembram? Das cinzas ali. Por quê? Essas cinzas representavam os ímpios. Os ímpios, sim, estes, né, não terão lugar. Agora, as cinzas da novilha vermelha, que representa Cristo, no entanto, deveriam ser cuidadosamente preservadas. O termo hebraico que descreveu literalmente foi as cinzas da queima do pecado. E a palavra hebraica para oferta pelo pecado também pode ser traduzida como pecado. Ou seja, a palavra hebraica para pecado também pode ser traduzida como oferta pelo pecado. Ou seja, isso significa que eles tinham o mesmo valor que uma oferta pelo pecado, pois deveriam ser empregadas na purificação do pecado quando misturado com água corrente, no caso das cinzas da novilha vermelha. A palavra usada para pecado, chatá, significa escorregar o pé, significa tropeçar. Então, as cinzas também eram usadas para limpar a tenda ou a casa do ofensor. Veja como é que Cristo se ofereceu a si mesmo, maculado, purificando nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então a gente precisa observar os ecos da linguagem usada no Código Levítico. O objetivo do Calvário sacrifício, as cinzas, que é o resultado final da sua morte expiatória de Cristo, deixados ali pelo fogo da justiça divina, agora se torna possível a purificação completa do pecado e a restauração da comunhão com Deus e sua congregação para todos os que foram contaminados pelo contato com mortos. Na cerimônia de Israel, essas cinzas eram transmitidas à pessoa contaminada pela água viva. Então, quando Cristo diz tome água viva, ele estava dizendo, tome água viva com cinza, porque eu posso, além de trazer vida, eu posso purificar você. Agora, eu quero finalizar essa aula da vaca vermelha perguntando a você o seguinte: será que o significado da cerimônia da novilha vermelha ainda se aplica? O significado. Olha o que Ellen White fala. Alguns podem considerar essa matança da novilha como uma cerimônia sem sentido, mas foi realizada por ordem de Deus e tem um profundo significado que não perdeu sua aplicação até o presente. Devemos estudar as Escrituras e orar, e pedir que o Espírito Santo ilumine nossos olhos para compreendermos esse profundo significado para nós mesmos. Hoje, a igreja é a cidade de refúgio de Deus, o repositório dos tesouros de sua graça. As cinzas, elas proclamam triunfantemente: está consumado, está pago. Imagine a plenitude e a completude do sacrifício de Cristo para sempre, além do toque da decadência, sempre a mão para purificar. O toque da decadência é o toque da morte. As cinzas têm sido usadas nas Escrituras para chamar a atenção para a contrição, humilhação e luto do homem pelo pecado, bem como a nossa inutilidade, nossa tristeza pela culpa, a nossa vergonha. As cinzas declaram que Jesus sofreu totalmente e completamente. Agora, nós devemos considerar duas questões. O que significa ser contaminado pelo contato com os mortos? Em que circunstâncias estas cinzas foram usadas para purificar aqueles que são contaminados? Bem, essas perguntas, essas duas perguntas, nós não vamos responder hoje. Nós vamos responder na aula da próxima semana. E aí, gostaram da aula de hoje? Aprenderam coisas novas? Fez sentido para você? Coloca isso no teu coração. Ora ao Senhor Deus e medite sobre esse ritual do santuário e como ele se aplica a nós hoje. Vamos orar. Nosso Pai querido, tivemos aqui a primeira parte da nossa aula sobre a vaca vermelha.
Queremos pedir ao Senhor que aquele que doou-se inteiro e por completo para nos salvar, para pagar a nossa culpa, o nosso pecado, que o Senhor possa nos conceder a plena libertação desse mal, nos traga a vitória sobre ele e implanta o teu caráter em nós, de tal forma que o Senhor, ao olhar para nós, possa ver a tua própria fisionomia refletida em nós. Obrigado, Senhor Jesus, por tanto sacrifício, pelo teu imenso amor, e que nós sejamos gratos sempre em nosso coração por tão grande salvação. É o que eu te peço e te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até sábado que vem. Vaca Vermelha, parte 2. Ah, se alguém quiser comentar alguma coisa antes de ir embora, deixa eu chegar aqui. Hoje em dia eu abro, comente quem quiser, né? Eu gosto dos comentários que vocês fazem, é sempre bom. Motiva, gente. Deixa eu ver, mensagens temporárias, permissões do grupo. Pronto, vocês já podem enviar mensagem se vocês quiserem.